Boa tarde a todos. Eu me chamo Caio Picarelli e nós estamos aqui através do Projeto Corsários, uma iniciativa do Núcleo Experimental de Butô, em colaboração com artistas pesquisadores, com o intuito de trabalhar em cima do Routledge, que está abordando o que nós temos de mais atualizado em questão de levantamentos de artigos científicos sobre o Ankoku Butô. Eu sou pesquisador e bailarino e vou estar fazendo esse acompanhamento com vocês. E eu deixo agora a apresentação breve dos meus colegas de mesa, para em seguida trabalharmos em cima do capítulo 1 do Routledge. Boa tarde para todos os ouvintes. Meu nome é Daniel Aleixo, eu sou estudante graduando em Artes Cênicas na Unicamp. Minha área de pesquisa é voltada ao teatro, dança e cinemas no Japão. Tenho uma pesquisa concluída em Butô pela FAPESP em 2017. E atualmente sou ator e dançarino de kabuki e dança tradicional japonesa. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel Rubim, estou no 4º e último ano do curso de Artes Cênicas na Universidade Estadual de Londrina. Entrei aqui em contato com o Butô, aprofundando mais esse estudo com oficinas ministradas pelo Thiago Abel. Atualmente eu faço parte do projeto de pesquisa Resquícios do Corpo Sonoro em Clausiano e Antonin Artaud. Boa tarde a todos, eu sou o Thiago Abel, sou coordenador e performer do Núcleo Experimental de Butô, mestre em Artes da Cena pela Unicamp, com a pesquisa Poéticas do Quitônico, Primeiros Movimentos do Butô no Brasil. O texto que nós vamos abordar hoje foi escrito por Kazuko Kuniyoshi, que é uma das pesquisadoras associadas ao Centro de Estudos do Tatsumi Hichikata na Universidade de Keio. Esse material foi traduzido inicialmente pelo Bruce Bird, e o que a gente vai tentar trabalhar em cima, refletir em cima, é justamente nesse momento em que o Kazuo Ono ainda não tem laços fortificados com Tatsumi Hichikata, e ele, na realidade, se descobre um bailarino moderno, né? Como a dança moderna em si foi relevante nesse processo neocolonizador que teve no Japão pós-guerra, e o porquê que a dança moderna influenciou tanto o seu corpo. E não só num Japão pós-guerra, mas num Japão moderno, né? Num Japão pré-Segunda Guerra, porque a gente está falando de toda uma influência do fim e começo do século XX, quando a gente está pensando em dança moderna no Japão. Com certeza, porque quando a dança moderna ela passa a se fortificar justamente como um tipo de rebelião à dança clássica, ela já começa a ser muito explorada e difundida ao redor do mundo. E, pensando no Japão em específico, a gente tem aí duas influências muito importantes, que é a influência direta do Dao Croze com o Baku Ishii, que foi professor do Kazuo Ono em 1933, durante o período em que ele ainda lecionava dança. E também temos aí a influência da Misaka Miya e do Eguchi, junto já com uma nova revitalização em cima dos trabalhos e vivências realizados com Mary Wigman. E é muito interessante ver como esse encontro do Kazuo Ono com a dança moderna, através dessas influências, foi se remodelando nas próprias investigações que ele começou a ter dentro do próprio corpo e a noção que ele tinha do que era uma movimentação. Infelizmente, para começar a falar de dança moderna no Japão, a gente tem que começar com o italiano, que é o Giovanni Vittorio Rossi. Ele tinha trabalhado na Inglaterra há um tempo, e ele foi convidado pelo Teatro Imperial de Tóquio para cuidar da parte de balé criativo e de teatro dramático europeu. Por que ir tão longe, né? A gente está falando de 1912, quando ele chega.
Porque o Bakuishi foi bailarino do Teatro Imperial de Tóquio. E em um determinado momento ele rompe com o Giovanni e com toda a questão do balé por não considerar que compactuava com a realidade e as inquietações daquele momento. Nisso ele vive uma turnê pela Europa e pelos Estados Unidos, e aí ele conhece o trabalho da Isadora Duncan, do Dalcroze, que o Caio acabou de comentar, né, e toda a questão da euritmia, e na Alemanha com a Mary Wigman, e aí a relação com o Newtons. O que acontece? A gente tem dois grandes nomes da dança moderna no Japão, que é o Bakuishi, que eu estou comentando agora, e o Takai Eguchi. O Takai Eguchi, junto com a esposa, Miss Hakumiya, também estudou com a Mary Wigman, na Alemanha, de 1931 a 1933. Mas uma informação que a gente tem pouco conhecimento, que está no livro do Éden Peretta, é que os pais de Takai Eguchi também eram bailarinos também, que é o Seiko Takada e o Masao Takada. Eles estudaram no Teatro Imperial de Tóquio e depois também se apartaram desse movimento e foram para os Estados Unidos e estudaram com a Ruth Sandenis, com o Ted Shaw e com a Doris Humphrey. Então, seja de maneira direta ou indireta, o Takai Eguchi também tem essa relação dos estudos dos pais deles com os Estados Unidos. E, por fim, a gente tem a Mitsuko Ando, né, que trabalhou com o Takaya e que é quem une o Kazu com o Hijikata. Katsuko Masamura, que já dava aula para o Hijikata lá em Tohoku. Ela também estudou com o Takaya. Então, toda essa rede que parece que já ia aproximar o Kazu e o Hijikata mais cedo ou mais tarde. Essa fortificação dessas redes é realmente muito interessante, porque esse encontro porque chega um momento em que o expressionismo alemão meio que se funde em conceitos junto da dança moderna, e é muito interessante ver que no início, se a gente for pegar aí já um pós-Isadora Duncan, né, pegando aí Hudson Denis, e essa galera junto da Martha Graham também, que teve depois uma influência após Mary Wigman no surgimento da dança moderna japonesa em específico, a gente vê que fica muito quase um pouco confuso o que é essa nova forma de expressionismo, né, que influenciou diretamente o surgimento da dança moderna japonesa, e depois tudo que é agregado com a visita da própria Martha Graham no Japão, e se perde um pouco o caráter fúnebre do expressionismo, que encanta o Kazuo numa primeira instância, quando ele tem contato desse trabalho da Mary Wigman junto com o Eguchi e a Mia, para se tornar algo que realmente acaba sendo mais um condicionamento físico, também se aproximando mais da euritmia do Dalcroze, e aí a gente fala do Bakuishi também, mas em um outro sentido em que perdia um pouco o caráter mimético, que o Kazuo acaba tendo problemas com as dinâmicas do Bakuishi e se propaga de uma forma ou outra, né? Se vai diluindo para novas proposições de fazer uma dança moderna japonesa que acaba tendo influências culturais, mas sem perder essa questão da ocidentalização dessa dança, né? Eu acho isso muito interessante. Mas também, para a gente entender um pouco mais desses encontros do Kazuo com esses espectros de modernismo e expressionismo, a gente tem que falar também um pouco da própria Mary Wigman, né? Quando a Mia e o Eguchi estão com a Mary Wigman, já num período em que Mary Wigman já estava mais envelhecida, trabalhando como coreógrafa, eles acabam também revitalizando o que a Mary Wigman pensava como expressionismo. E o que a Mary Wigman pensava enquanto arte dançada. E aí a gente tem que também trazer para essa nossa rede uma figura que foi e continua sendo completamente relevante para o estudo das artes do corpo, que foi o Laban. Né? Mary Wigman foi durante quase
7 anos, aprendiz e parceira do Laban, junto do desenvolvimento de trabalhos e coreografias, fortificações da própria Laban Notação, que a Mary Wigman depois vai adaptar para o seu próprio entendimento de corpo. Então, essa pesquisa que a Wigman acaba tendo junto dessa vivência com Laban é muito mais entender o espaço como possibilidades aonde as emoções não são forçadas porque elas vêm literalmente através do movimento. Mas aí também carrega um outro ponto muito interessante, que é justamente de pegar a parte cruel do mundo na hora que a gente dança. Mary Wigman acompanhou tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a ascensão do nazismo. Então, todas as mortes que ela presencia acabam influenciando diretamente no seu corpo quando ela desenvolve o que ficaria conhecido depois como o expressionismo alemão da primeira fase, pelo menos dentro da dança. É como diz um pesquisador da dança chamado Paul Boursier, aonde ele diz que Wigman é essencialmente germânica, e como para os românticos alemães a presença da morte é para ela um fato real. A vida parece-lhe um esmagamento entre o peso de dois nadas, os dois polos de sua arte, o desespero e a revolta. Então, todo esse sentimento condensado num encontro com a terra, o chão, que é muito próprio do expressionismo alemão, acaba desenvolvendo, junto das artes da Mary Wigman, uma capacidade de entender o corpo como uma fonte infinita de demonstrar no espaço coisas que não podem ser ditas, que não têm como ser ditas. Então, toda essa influência, toda essa crueza que não é premeditada, que a Wigman traz dentro do seu trabalho e que acaba influenciando o Eguchi e a Mia dentro dessa vivência com Wigman. Então, quando eles voltam, já rompem, já acaba sendo não antagonista diretamente das proposições do Bakuishi, mas é como se esses novos pensamentos de dança falassem: ah, não, calma aí, não precisamos forçar tanto para que as emoções saiam. Isso já vai fluir naturalmente dentro dessas propostas de esforços, dentro dessas propostas espaciais, que é o que acaba cativando muito mais o Kazuo quando ele está nesse processo de entender esse corpo. Em 1936, ele já está com 30 anos, quando é o primeiro contato dele com a Mia e o Eguchi. E nisso ele já tinha tido as próprias questões com as dinâmicas de Dalcroze reinterpretadas pelo Bakuishi, justamente porque ele achava que havia um excesso de dramatização nessa forma de dança, e não era isso que ele buscava. Então, quando há esse encontro dele com o Eguchi e com Mia, ele vê dentro dessas possibilidades da dança moderna formas outras de dizer o que ele ainda estava a investigar. Você conseguiria esboçar para a gente quais são os tópicos, a grosso modo, de diferenças do que é a dança expressiva alemã e da dança moderna? A dança moderna tem como a primeira pioneira a Isadora Duncan, né, que já de primeira instância tem uma grande ruptura com os espectros da dança clássica. Então a dança moderna, ela se pauta principalmente, à primeira instância, um confronto direto com as danças clássicas, principalmente com o balé, né, que ainda era reproduzida, um balé de corte muito forte, ainda havia toda uma suavidade, uma delicadeza, uma beleza que a dança moderna não tem a mínima preocupação em manter. Só que, ao mesmo tempo, a dança moderna ela tem um caráter mais de negar em um primeiro momento essas qualidades da dança clássica,
mas também mostrar novas possibilidades de expor as relações com o corpo num palco, onde a liberdade de movimento e a ruptura com uma coreografia pré-estabelecida já mata o conceito de corte. Então, né, a gente tem aqueles bailes, a corte do balé mesmo, onde tudo é minuciosamente reproduzido, enquanto dentro da dança moderna, e aí a gente pega Isadora Duncan, Loie Fuller, Merce Cunningham, a própria Martha Graham, eles estão muito mais interessados em colocar o corpo como um instrumento capaz de transcender as capacidades de ser corpo e falar mais. É como se fosse quase a criação de uma superfigura, de uma figura que consegue se fundir com o próprio movimento, mas negando, de certa forma, que o movimento deve impactar com emoções como um objetivo primeiro. Enquanto o expressionismo, a dança expressionista, já traz toda uma carga onde as características da emoção caminham junto com o que faz esse corpo mover. Como as sensações e os sentimentos fazem esse corpo mover sem serem protagonistas, mas eles também não são exclusivamente coadjuvantes. E o expressionismo alemão, por ser influenciado diretamente pelos movimentos expressionistas das artes plásticas, tem como uma marca trazer para o corpo, trazer para esse processo de pensar corpo, tudo que é negado de feio, tudo que é negado do terror da sociedade, do terror do existir. Então, o expressionismo traz diretamente toda essa potência que há nesse terror vivido pelos corpos, que não é uma característica que é reproduzida em um primeiro momento com a dança moderna. Então, através da Graham, depois, a gente tem uma evolução de pensamento junto do legado da Graham e, como consequência, todas as pessoas que são atravessadas por ela, aonde isso vai ficando mais sensível e vai se aproximando de um pensamento expressionista, tal como todas as linhagens expressionistas, e de alguma maneira acabam tendo contato e influência desse modernismo, e também acabam se aproximando de uma dança moderna. Então, quando a gente pega aí um período do Limon, do Horton, como figuras da, entre aspas, segunda fase da dança moderna, e a gente pega o Alvin Nicolais, por exemplo, da segunda fase do expressionismo, algum tempo depois, a própria Pina Bausch, já acaba sendo complexo de diferenciar o que é dança moderna e o que é dança expressionista. E isso é muito interessante, de uma certa maneira. Há uma confluência justamente pela renovação de quem está dançando. A dança moderna não fica engessada, e é através dessas outras pessoas que foram atravessadas pelas precursoras da dança moderna e da dança expressionista, elas fomentam o que tempos depois a gente ia conhecer como uma dança contemporânea. Você tinha fechado lá na sua fala anterior sobre a entrada do Kazuo Ono para a escola do Eguchi da Miwa em 1936, e dissertando um pouco sobre essa questão da aceitação do terror, sobre a relação da Mary Wigman com a morte, e o jeito que essa dança moderna e danças expressionistas se comunicam com esses termos, com esses conceitos. Muito interessante pensar que, alguns anos depois de entrar na escola do Eguchi, o Kazuo Ono já é convocado para a Segunda Guerra e fica 9 anos fora. E dentre isso, ele vive todas as experiências de guerra que a gente pode imaginar, inclusive sendo prisioneiro, e vendo várias experiências muito viscerais. E muito além da experienciação através de arte. Eu acho interessante pensar o balé clássico como um pai da dança moderna. Eu não digo uma mãe, porque uma mãe tem esse caráter de progenitora, de alguém que dá a luz.
E a do balé clássico, com certeza, não tem esse papel em relação à dança moderna nem à dança expressionista. Mas eu acho que o balé clássico foi um quê para se desconstruir, sabe? As pessoas, esses grandes bailarinos, eles tiveram passagens por danças clássicas para encontrarem esses estilos. Inclusive, é interessante pensar na diferenciação dos estilos do Eguchi da Miwa e do Bakuishi, não pela Mary Wigman, mas pelos antepassados de dança que eles tiveram. Por exemplo, eu também fiz uma pesquisa sobre o Ishii, e para mim não estava batendo muito... Bom, será que foi uma diferença de interpretação? Será que foi um pegou o que lhe conveio naquele momento, outro pegou outra coisa? Mas se eu penso que em 1916 o Bakuishi conheceu pessoalmente o Dalcroze, para mim faz muito mais sentido. A questão que o Kazuo viu de mímese, de uma dança pantomímica que ele achou antinatural e forçada, me faz muito mais sentido pensar em como o Bakuishi tentou dialogar Dalcroze com a Mary Wigman do que só uma interpretação diferente da dança da Mary Wigman. Assim como a Eguchi e a Miwa. E eu queria aproveitar para pegar o ponto do texto, que é a primeira parte, em que ele fala sobre essa diferença entre o Bakuishi e o Eguchi, né? Você chegou a falar sobre exploração espacial, e o Eguchi e a Miwa pegaram isso muito bem, que é a noção da criação espacial, né? Que a dança é quase como algo arquitetônico, um instrumento de arquitetura, uma dança que molda os limites geográficos e não o contrário, que existe um limite geográfico pré-estabelecido onde se dão movimentações. Dessa forma, buscar uma exploração de movimento livre, de uma infinidade de movimentos e de movimentos que são infinitos, que foi a coisa que fascinou o Eguchi, né, quando teve contato com essa dança. E o Bakuishi, que se interessou muito pela questão da dança absoluta, né, de algo que parte do individual, do simples, para algo mais transcendental, mais universal, mais complexo, que vem de algo mais cotidiano, de uma ação que ela é a priori banal e ela ganha dramatização, né, com o passar da exploração, que é algo que eu acho que aí já descontentou um pouquinho o Kazuo quando ele teve contato. E essa questão da questão espacial, do movimento infinito, da infinidade de movimentos, acaba fazendo com que Kazuo encontre o que ele diz ser a verdadeira dança abstrata no Japão. Assim, pela primeira vez encontrei a verdadeira dança abstrata. Porque são movimentos, essa exploração de movimentos infinitos, de infinidade de movimentos, é uma coisa que o Kazuo depois vai explorar no sentido de fazer movimentos que vêm através da necessidade, que é uma coisa, inclusive, que eu achei muito presente no curso que eu fiz de Butô pelo núcleo experimental de Butô, acho que foi em 2016, que eu lembro que tocava nesse ponto do movimento que vem da necessidade, sabe? Primeiro eu preciso fazer aquilo, depois fazer, para ir para o meu corpo. Eu preciso ter, aquilo precisa ser extremamente vital para que eu faça o movimento. Não é algo solto, não é algo aleatório, né? E também uma curiosidade que a Mary Wigman também quem vai estudar com ela é o Tsuda Nobutoshi, né? Que é quem vai criar o termo Gendai Buyô, dança moderna no Japão. Esse nome Buyô vai vir com o Tsuda Nobutoshi, quando ele chega no Japão. E aí eu acho que essa primeira parte do texto, ele termina com essa entrada, né, do Kazuo na companhia, na escola do Eguchi e da Miwa, se encontrando, né, encontrando o que futuramente vai inspirar a identidade dele, depois do período de silêncio. Vamos para os recitais de 1949 a 1953? Quando o Kazuo funda o estúdio de dança em 1949, isso já fortalece toda a capacidade dele pensar nos recitais, né? E foi um momento de muito interesse, porque ele já começou a abrir espaço para essas novas proposições dentro da dança moderna,
E é muito curioso pensar também que ele já não se dava muito bem com a crítica, né? A crítica, por mais que ele tentasse lá dentro da sua própria investigação, os críticos não eram muito fãs. Então ele vai de 49 a 53 e só em 1952 que ele realmente não desenvolve um trabalho solo, né, desses recitais. Apesar da honestidade dele, né, a crítica falava disso, que ele tinha essa honestidade no trabalho, realmente, às vezes, ele não tinha muitas mudanças, né, de um ano para o outro nesses trabalhos solos. Então, a crítica também falava que, além da estranheza, também havia uma monotonia, tipo, ficava muito monótono o trabalho, né, não tinha estava muito estagnado. Então, depois ele até entra num período de depressão, né, por conta disso, por conta dessas críticas, né, porque o trabalho dele realmente parece que não anda, não desenvolve muito, né, porque ele está ali tentando desenvolver realmente movimentos que vêm de dentro dessa, tipo, movimentos, gestos que surgem a partir dessas relações, né, tipo, como trazer para o real esse abstrato, né, e ao mesmo tempo vira uma grande abstração, ninguém se dá conta do que está acontecendo ali, e por isso também que ele vira alvo de tantas críticas, né, nesse momento aí. Essa parte, ela vai nos dar a resposta ao fim, né? É muito interessante a gente ver o que foi a vida de Kazuo antes de Tatsumi Hijikata, as razões, de certa maneira, deles terem depois trabalhado juntos. Uma coisa é fato, não dá para deixar de considerar a importância que o Kazuo teve enquanto um ser inventivo e enquanto um feitor da dança, né? De realizar de alguma maneira esses festivais, de inaugurar a escola dele, esse intuito, né? De fazer a dança acontecer. Isso é realmente muito relevante e a gente considera que, de fato, apesar das críticas, ele era visto como um dançarino moderno. Né, ele era reconhecido enquanto dançarino moderno, porque se nem isso ele fosse, a crítica sequer iria até o festival dele criticá-lo. Mas é muito interessante olhar isso que o Gabriel começou a levantar, que são a reincidência do que é comentado pelos críticos desde aqui de 1949 até o Velho e o Mar em 1959, que é, né, eu vou comentar agora só a respeito dessas primeiras críticas dos recitais, né, que foram de 49 a 53. Quanto era apontado como ele sendo uma pessoa única, um bailarino único, o quanto levanta-se a questão da estranheza, da peculiaridade, mas o tempo inteiro, né, e meio que tudo que vem antes do mas na realidade não vale, o que a crítica apontava muito era como ele não tinha precisão, o quanto ele não conseguia encontrar algum procedimento, alguma metodologia que o auxiliasse a expressar o que ele desejava, o quanto tudo ficava com uma qualidade não terminada, como tudo ficava impreciso, como tudo o que ele desejava expressar não se expressava, não chegava no público. E aí depois eu comento tudo que os outros críticos foram trazendo no decorrer. Mas isso é muito curioso, assim, como ele não consegue colocar em prática um desejo que ele já tem desde 1949. Isso me lembra o Kazuo já dançando Butô, né, já no seu período de trabalho com o Hijikata, quando o Hijikata questiona o Kazuo, fala pro Yoshito, né, Yoshito, fala pro seu pai andar reto, dançar reto, eu quero que ele dance reto, pelo amor de Deus, fala para ele dançar reto. E o Yoshito só dizia, meu pai não consegue dançar reto, ele só dança em curva, ele dança fazendo curvas. E eu gosto desse momento, dessa parte do texto, da gradação das críticas, né? Porque elas têm uma certa mudança, né? Os recitais vão acontecendo e cada ano a crítica vai colocando um ponto diferente, né? A primeira de 1949, se eu não me engano, vocês me corrigem se eu estiver errado, é quando o Hijikata assiste o Kazuo. A crítica diz que o trabalho dele ele não se desenvolve para além das barreiras conceituais. É imaturo, falta trabalho corporal, que na verdade, isso indo para... Se a gente for falar de artes cênicas, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nos nossos trabalhos, né? Essa questão da imaturidade de alcançar quem a gente está querendo alcançar.
Mas em 1950, os críticos já dizem que há alguma estabilidade. O Kazuo tem uma singularidade nele, mas algo está ficando mais estável ali. Por mais que ainda tenha uma reclamação por falta de movimento, por monotonia até, eles dizem sobre isso. E em 1951, que também, inclusive, quando aos 13 anos o Yoshito ele começa a dançar não a dançar com o pai, mas entra para fazer dança, né, com o pai. Já em 1953, existe um número relativamente maior de elogios, de uma identidade mais visível, e essa identidade está inclusa nela distorção de movimentos, inclusive elogios pelo descarte das técnicas tradicionais que ele faz no meio da dança dele, e entre essas coisas, né? Aqui aí no final do texto tá escrito: tratam a singularidade de Ono de uma maneira positiva, em contraste a todas as danças que tinham a tendência para o espetáculo, como as do Eguchi e as do Ishii, inclusive. Uma coisa que você comentou, eu nunca tinha reparado nisso. De fato, o Hijikata assiste pela primeira vez o Kazuo Ono em 1949, numa apresentação que ele realiza junto com a Mitsuko Ando, que chamava Flores, Flores, vamos florescer. No verão terá uma grande colheita. Era inspirado num poema do Ryuki. Mas eu fico na dúvida do período, se foi dentro do Festival do Kazuo Ono ou se foi dentro das ações da Mitsuko Ando com o Takae Eguchi e tudo isso. Só para contextualizar para o nosso ouvinte que talvez não conheça tudo, em 1949 ele assiste o Kazuo Ono, mas eles não trocam, não conversam. A gente tem que considerar que o Hijikata era do Nordeste do Japão, tenta a primeira vez viver em Tóquio em 1949, é o momento que ele assiste o Kazuo Ono nesse trabalho, não consegue se estruturar na cidade e volta mais 2 anos para Tohoku. Depois disso, ele enfim consegue se estabilizar em Tóquio. Nisso, ele começa a estudar com a Mitsuko Ando, onde o Kazuo Ono também colaborava. Eles trabalham pela primeira vez juntos em 1954, né, já no seu Unique Ballet da Mitsuko Ando, quase um braço aí do trabalho do Takae Eguchi. Em 1956, enfim, o Hijikata fala com o Kazuo Ono e comenta a respeito de ter assistido tudo desde 49. Eles têm, enfim, esse papo. Aí eu já vou meio que entregar o ouro na questão da Divina, que é o primeiro trabalho pensando o Ankoku Butô, ali em 1959, mas antes a gente tem, de certa maneira, um grande fracasso, que é o Velho Mar. E mesmo esse trabalho, ele é dirigido pelo Hijikata, mas é a última tentativa do Kazuo Ono enquanto um dançarino moderno. É o auge da pesquisa em nível autoral do Kazuo Ono nesse primeiro momento. E o que a gente percebe é que a crítica estava assolando o Kazuo Ono por causa do paradigma onde ele estava querendo se estabelecer, que ele foi um fiasco, segundo esse texto, porque ele estava tentando caber dentro dos paradigmas da dança moderna e a crítica da dança moderna não conseguia ver aquilo. O quanto ele talvez tenha sido um estranho no ninho nesses 10 anos, sendo que desses 10 anos, 5 ele ficou numa crise artística séria, de só ter trabalhado como coadjuvante e em pequenas pontas nesses outros trabalhos, mas a partir do momento em que não é ele que percebe, isso que é doido. É o Hijikata desde 1949, porque é um trecho ali no fim que ele comenta: Kazuo Ono fiou-se em direção à vida inutilmente, e Hijikata o orienta em direção ao erotismo e à morte, e aí, enfim, a coisa acontece. A gente não pode deixar de concluir que o Hijikata é um homem que faz acontecer. Então, isso foi muito potente, o quanto o Hijikata já via que havia uma singularidade, havia um dançarino exímio, mas que não cabia mais. O tamanho do Kazuo Ono não cabia mais na dança moderna. E como o Hijikata aproveita disso para fazer o que era o interesse dele. Eu queria fazer um comentário sobre
essa ser a última tentativa do Kazuono de expor, né, algo que seja dança moderna, algo que seja, né, o seu último vínculo com a dança moderna. Eu tinha achado numa outra pesquisa, num outro artigo científico, que agora não vou me lembrar de quem, mas que está marcado como o fim da contribuição para com a dança moderna de Kazuo Hijikata foram nas coreografias Hanyu Dance e Hanchikiki, em 1958, no Festival de Dança Contemporânea da Associação Performática Joint. Aí eu lendo esse texto, a gente vê que Velho Mar, 1959, também é considerado algo assim. Mas, lendo, inclusive, um pedaço do texto aqui da Kunyoshi, né, da escritora desse texto, é possível dizer que o Velho Mar seria um Kazuono criando uma última imitação muito ortodoxa do que seria a dança moderna em si. Seria algo mais numa coisa museológica, o Velho Mar como uma dança fracassada, tentando catar os retalhos da dança moderna e montar algo que já está fadado a não ser. Já está fadado a ser a abertura de uma nova fase para o Kazuono, né? Com o Hijikata, né? E sobre as ambições do Kazuono, sobre as coisas entaladas na garganta que ele não conseguia dizer, sobre o pontapé inicial para o que seria o Banco Butô, eu acho muito relevante o texto destacar, na parte que a gente está comentando sobre ele aqui, a coreografia Pensamentos Aleatórios. Principalmente se nós formos... Primeiro, é uma coreografia meio incompleta. Ela é incompleta, né? Foi criticada por isso, inclusive. No programa dela, eu não vou ler ele inteiro, mas aqui tem elementos que a gente vai ver, inclusive, em textos do Hijikata sobre Enkoku Butô, como Para a Prisão, como o Vento da Yuma. Aqui no programa ele vai falar sobre andar, sobre caminhar. Kazuono vai falar sobre ser impossível conceber uma pessoa à parte ao mundo, e eu fiz link aqui na minha cabeça diretamente com a questão do cosmo, da unidade, que vai ser algo que o Kazuono vai trabalhar no butô dele. Sobre, aqui está escrito, um bebê, como um bebê que está certamente sendo forçado a viver, tendo a conexão com a vida humana. E aí, quando eu li esse pedaço do programa, para mim, algumas coisas ficaram muito subentendidas. Algumas coisas que a gente vai ver em textos de Butô, a gente vai ver em questionamentos de Butô, muito depois desses anos que a gente está lendo nesse artigo, só que estão subentendidas nessas pequenas coreografias incompletas, nesses pequenos fracassos de bilheteria, de crítica, e nessa passagem ainda não explícita do Kazuono da dança moderna para o Butô. Faço coro contigo, Daniel, porque é nesse momento que a gente já começa a perceber que o que há de mais potente no trabalho do Kazuono é justamente esse aspecto poético e lírico que sempre esteve aí, né? E de como ele já está apresentando nas escritas as cartas que ele vai escrevendo, esse trecho. Tem uma carta que ele supostamente escreveu pro autor do Velho Mar, né, pro Ernest Hemingway. Já deixa muito claro isso ninguém pode tirar do Kazuono desde o início. Essa característica lírica e muito bem construída da fala dele, né? Outro ponto e aí é mais uma pergunta, tá? Eu vou lançar aqui, mas eu fiquei com dúvida ao ler o texto nesse aspecto, que eu separei aqui 2 trechinhos para fazer essa pergunta para vocês, que é o seguinte: visível um questionamento, um desejo de já jogar fora ou combater os cânones da dança desde então, tá? E aí depois vai ter um trecho que fala: Ono possui um tipo singular de expressão que não parte de formas tradicionais, mas a partir do que é possível chamar de mover-se a partir do seu próprio coração ou de sua mente. Eu só tenho dúvida se isso já são questões que já estavam aí, que estar em confluência com as intenções do Hijikata. Eu acho que nesse primeiro trecho, acredito que sim. Inclusive faz com que a gente perceba que, apesar da dança moderna desejar romper com os cânones
né, da dança clássica, ela também vai criar outros cânones e os dançarinos vão continuar se sentindo aprisionados. E aí, como romper com isso? Mas esse último trecho a respeito as citações dele são inegáveis, elas estão aí, estão dadas, e ele, de fato, já tinha essa característica desde então. Mas o autor colocar essa questão de mover-se a partir de seu coração e de sua mente, ela não bate com uma busca de figuralismo e representacionismo que ele fez no Velho Mar, que ele buscou no Velho Mar, muito mais próximo do Bakuishi do que de tudo que o Eguchi e a Miya ensinaram para ele. Bate com a questão do apartar-se de um cânone técnico, mas eu tô com uma impressão aqui, e aí a pergunta para vocês, são sinais mesmo de que estamos vendo essa afinação, né, isso que vai fazer de fato o Ankoku Butô, ou estamos diante de uma escritora de certa maneira tendenciosa, trazendo parte do que a gente percebeu só no decorrer dos anos, já para aquele momento? Eu fiquei um pouco em dúvida também em relação a isso. Eu li, foi muito estranho, porque quando chegou na parte do Velho Mar, pareceu que houve uma regressão, assim, no que estava sendo dito gradativamente sobre o trajeto do Kazuo, além de vários escritos meio proféticos aqui da escritora, né? Sobre o Kazuo estar criando descrições líricas que não são pantomímicas, mas são o colocar para fora um mundo interno sem preconceitos, e aí de repente entra sobre o Velho Mar e a gente está falando de teatro. Eu fiquei bastante em dúvida, não tenho essa resposta, inclusive, mas acho que talvez seja a segunda opção. Pode nos ser útil pensar que em 1959, já com o Velho Mar estreado, a gente tem aí a reverberação, pensando em dança moderna, duas reverberações recentes. A gente tem a visita da Martha Graham em 1955, e é um período em que Martha Graham já estava com uma linguagem mais refinada do que a que ela começa com o movimento de dança moderna. E a gente tem em 57 a visita da Catherine Dunham, que também já propõe um tipo de fisicalidade menos ligado a essa questão, aliás, quase nada ligado à questão de uma reverberação de um inconsciente. Então, a gente tem esses dois grandes pesos de uma dança moderna que ainda está, sim, em seu auge, inclusive mais do que nunca, mas também a dança moderna, como pegando aí, quase parafraseando o Tiago, já começa a criar uma nova estrutura. Então é um pouco dúbio, porque a dança moderna acaba se sujeitando ao que ela confronta no seu início, né? Porque aí, já nesse meio, quase final dos anos 50, a gente tem uma nova forma de pensar a dança moderna, onde o trabalho de Mary Wigman já se concentra com muito mais força na Europa, mas a dança moderna, enquanto dança moderna e não dança expressionista, já vai ganhando todo um fôlego e uma força em um sentido mundial, com proposições muito mais ligadas a uma fisicalidade nua e crua do que com esse processo investigativo que talvez nos ajude a pensar, entre aspas, esse regresso do caso Ono com esse trabalho do Velho Mar. Acho que tem uma sede também, que às vezes acontece, que é naquele sentido, escolha muito bem os seus inimigos, porque você vai se tornar eles, né? Porque nesse momento que o Kazuo Ono está buscando tanto, enfim, dar voz e expressão para aquilo que ele quer expressar, que ele justamente, ao invés de seguir pelos caminhos que fazem mais sentido com o trabalho do Eguchi com a Miya, ele vai para um lugar muito do Bakuishi, que é a questão do figuralismo, do representacionismo, algo que ele já tinha deixado. E aí, ao querer falar do velho, né, ao querer fazer o trabalho do Velho Mar, vem dessa maneira. Eu gosto muito como o Daniel colocou na questão de quase
um museu da despedida, sabe? Assim, de um revisitar, que acabou saindo como saiu. E dentro disso que você comenta, Caio, não é à toa que o Hijikata vai justamente criar o que ele cria no sentido de não se sentirem mais contemplados, não só pelas manifestações artísticas nipônicas, como pelas manifestações artísticas ocidentais. E aí nós não estamos falando só da dança clássica, nós não estamos falando só do balé, nós já também estamos falando de todas essas linhas da dança moderna que eles não se sentem mais contemplados. Para dar um salto com vocês, eu separei aqui todas as críticas, todos os tópicos de uma maneira bem sucinta, do que é falado a respeito do Velho e o Mar. É um romance, né? A gente não pode esquecer disso. Ele foi escrito em 1952, chegou no Japão em 55. Kazuo gostou muito desse livro e teve vontade de alguma maneira, criar um espetáculo em cima. Os tópicos. Muito longo. Sonoplastia não formou um conjunto consistente do começo ao fim, endógeno, porque abraçou ainda mais suas próprias imagens dentro de si mesmo e não deu consideração suficiente à materialização e externalização disso ao público. Um tanto desajeitado, sem estilo, porém único, não convencente em termos de continuidade. O segundo e o terceiro ato possuem partes vazias. Ondulações radiadas da personalidade de Ono são exageradas demais. Outra crítica que comenta também isso da seguinte maneira: a força da personalidade de Ono destrói o trabalho como um todo. Excessiva paixão, um fracasso. Falta expansão, movimentos sinceros, mas introvertidos, fluxo abundante de imagens internas. O Éden Pereira, no Soldado Nu, comenta que a crítica também falava que era demasiadamente simbólico. E a gente não pode esquecer, no período de tudo isso, de todos os problemas pessoais que o Kazuo encarou em relação a dinheiro, em relação ao quanto ele se dedicou a esse trabalho, para serem essas as críticas que ficaram. Queria dar aqui minha nota de repúdio à crítica da arte total. Nossa, como eu tenho raiva de crítico de arte. Mas parece algo ligado ao destino, quando a gente considera O Velho e o Mar como um romance que inspirou uma coreografia que vai fazer a passagem do Kazuo para essa nova fase dele. Porque O Velho e o Mar, no geral, é uma história muito simples. Inclusive, ela até às vezes é relacionada a cunho religioso, algo meio cristão. Mas isso não está diretamente incutido na obra. Mas é um velho que é um pescador. E ele é um pescador há muito tempo, né? Só faz isso durante muitos anos. E ele vai para alto mar num dia, mais um dia normal para pescar, né? Sob o sol escaldante, que é o mar que é do mar aberto, né? E ele não pega peixe naquele dia, não consegue pegar peixe. Até que em algum momento ele fisga um peixe que é enorme, é muito maior do que o barco dele, é um peixe imenso. E ele fica lutando com aquele peixe o livro inteiro. O livro inteiro é ele tentando pescar aquele peixe enorme para levar ele de volta. Então ele se dedica, ele fica dias tentando pegar aquele peixe. Ele fica, acho que 2 dias, se eu não me engano, né? Fica o dia inteiro, passa uma noite com aquele peixe lá e passa outro dia. Aí no final do dia, o peixe finalmente desiste, né? O peixe morre, acaba morrendo lá. Com a ferida do anzol dele. E depois de tanto esforço, ele se sente orgulhoso, o velho pescador. Imagina, pegou um peixe enorme, vai chegar lá na praia, as pessoas vão elogiar ele vai ter carne para vender, vai ganhar dinheiro, tudo mais. Algo que ele deu o sangue dele para conseguir pegar. Assim como Kazuo, durante anos da sua vida, se dedicou a um estilo de dança que ele acreditava ser o estilo de dança, se entrega com uma paixão a uma coreografia, esperando ter o melhor desempenho dele. Mas, por outro lado, se a gente lê as próprias palavras de Kazuo, nesse projeto, se o mundo inteiro do personagem não escorresse em cada passo que ele desse, o papel não ganharia vida. E é assim que acontece no final do livro. Já vou contando no final do livro, mas o importante não é o que acontece, o importante é como acontece.
No final do livro ele consegue pegar o peixe morre, ele amarra o peixe em volta do barco dele, porque não tem como ele colocar no barquinho dele, e vai remando no braço até voltar na areia. Só que enquanto ele está remando, o sangue do peixe vai atraindo tubarão, vai atraindo outros peixes, e esses tubarões, esses outros peixes vão começando a comer a carne do peixe. Então o velhinho, ao mesmo tempo que está voltando no mar, precisa se preocupar em espantar todos os outros bichos, a fauna marinha que está acabando. E quando ele chega na praia, o peixe só é escama. Ele só chega com a carcaça do peixe. E ninguém dá bola nenhuma para ele. Ele chega e todo o trabalho que ele teve, aquele dia e noite inteiro lutando com peixe, se esvai. Roubam dele aquilo. Então eu acho muito forte essa relação entre esse velhinho e o peixe e entre o que foi a coreografia Velho Mar e Kazuo. É uma forma bem poética de finalizar esse ciclo, né? Fabuloso, né? Uma pena que não no sentido que talvez Kazuo não quisesse, mas e engatando com esses processos que finalizam, logo depois de todo esse fracasso, em 1960 a gente tem a apresentação oficial da Divina para o mundo. Dentro disso, Caio, de fazer a ponte do Velho Mar de 1959 para o Kazuo como Divina em 1960, só um ponto, né? A Divina é a personagem protagonista da Nossa Senhora das Flores, o livro do Jean Genet, do romance, que vai ser uma ação cênica anexada ao Cores Proibidas, de 1959. Uma coisa curiosa que o Cores Proibidas, ele estreia só um mês depois do Velho Mar. Então, enquanto o Hijikata estava dirigindo o Kazuo no Velho Mar, e muito provavelmente também se questionando a respeito mas de como ele também está se incomodando e o quanto ele também não está buscando mais um lugar representativo, está buscando um outro lugar. Então o Hijikata teve tempo e experiência para saber quais eram os procedimentos de criação que ele não gostaria mais para pensar Cores Proibidas, né? Se a gente já tem o Velho e o Mar aí sendo criado junto. E enquanto o Velho e o Mar teve esse nível de crítica, a gente sabe que Cores Proibidas, apesar de chocante, apesar de, digamos, da crítica mais conservadora também ter detestado, ela é aclamada por todo um outro núcleo artístico. Queria jogar para vocês se concordam, porque para mim é muito esse lugar de como o Hijikata se fez necessário na vida do Kazuo para fazer as coisas acontecerem, por mais que o Hijikata é sempre associado a um lugar visceral, ele consegue colocar esse projeto em prática, ele consegue materializar os seus desejos e o seu projeto inicial, externalizar o quanto essa ação foi muito benéfica para o Kazuo, apesar de já conhecê-lo, não, deixa eu... Porque a gente sempre se questionou, como que um homem de, já 57 anos topa o projeto de um rapaz de 30? É um momento muito... O que o Kazuo teria a perder, né, nesse momento? Ele fala, não, vou embarcar. E funciona. O Kazuo mesmo comenta que o encontro com a Divina é um dos grandes presentes, a partir do momento que ele tem onde ele encontra uma personagem que une para ele dois aspectos muito fortes do universo dele, que é esse lugar do masculino, do feminino, da vida e da morte. Porque a Divina, ela sempre está nesse lance, nesse romance, com a morte. Ela sabe que ela um dia será assassinada por um grande amor. E como ela vai jogando e o tempo inteiro entre esses dois limiares, que é muito o universo do Kazuo, que é a vida e a morte, o masculino e o feminino. Eu acho que o texto ele deixa só o gostinho do que seria todas esses micro acontecimentos que vão fazer com que se dê a parceria do Hijikata com o Kazuo sobre esse despertar. Eu acho que o texto não chega a ser claro sobre isso. Eu acho, inclusive, um texto muito mais biográfico e documental
né? Ele tem muitas críticas que ajudam a compor a linha de dissertação dele, e eu fico com muita dúvida. Inclusive, ele também fala sobre possivelmente algo tenha acontecido com o Onni Hijikata nos anos de 1966, por causa do Nikutai no Hanan e a separação dos dois. Eu acho que toda essa parte que que nós como pesquisadores do ramo queremos mais ter acesso, elas ficam um pouquinho subliminares. Particularmente, eu acho que, assim, e isso pegando um gancho no que o Thiago falou, o Hijikata é o cara que faz, né? O Hijikata, ao mesmo tempo que tem a grande capacidade de ser um extremo... tem muita figura de Shiva, né? Colocando assim no local, ele tanto constrói quanto ele destrói, e ele faz acontecer, de fato. E concordo muito com você, Daniel, nesse ponto, que parece muito mais uma estrutura documental que atiça, talvez atisse mais do que tenha intenção de solucionar ou responder de uma maneira fixa qualquer coisa. O último parágrafo é displicente, ele joga um monte de informações das quais não vai dar tempo. Ele quer ter, o texto quer ter um discurso documental, mas faz uso das críticas de uma maneira muito tendenciosa, né? Até naquele ponto em que a gente tem a impressão de que ela está trazendo características de algo que a gente vai perceber do Ankoku Butô em 1960, em 1970, e ela já está enxertando em um Kazuo de 1950. Então, ao mesmo tempo em que ele não quer dar muitos, aliás, só apresenta dados, mas da maneira como se coloca a crítica é muito tendenciosa. Inclusive esse último ponto que se faz muito especulativo e que a gente tem muito interesse de saber e não se acha, que é a primeira vez que eu leio que a gente sabe que o grupo, né, o Ankoku Butô-ha, acaba em 1966. É a primeira vez que eu vejo que talvez a razão disso tenha sido a Revolta da Carne, que é estreada em 1968, 2 anos depois. Aí eu me pergunto, a questão é, não teremos resposta, porque fica num campo especulativo. Foi porque o Hijikata comentou que queria realizar um solo e dedicaria-se exclusivamente a isso, e aí o grupo separou, não gostou do que ele decidiu por si só. Foi porque, de fato, a expulsão do Sindicato da Dança acontece em 1966 com Tomate, né, que esse é o relato do Yoshito, que eles não foram expulsos em 59 com Cores Proibidas, mas em 66 em Tomate. Tem outros críticos que vão falar que não, que o Yoshito está falando uma inverdade. A questão é, o Yoshito estava lá, esses críticos eu não sei. Então, ao invés de nos esclarecer, ela nos traz mais especulação, lança alguns dados, até ela vai falar do Kabuki de Tohoku aqui, mas nada demais. Comenta a respeito da trilogia do Senhorô, né, dos 3 filmes que ele vai fazer, que é quase um renascimento do Kazuo, porque depois desses 5 anos de crise na década de 50 que ele teve, ele vai ter, depois do fim do Ankoku Butô-ha em 66, ele fica 10 anos sem criar, ele só vai retornar uma criação mais autoral em 76, com Admirando La Argentina. Então, é uma década de crise e ela só foi lançado aqui, né? Isso é um pouco chato para nós, pesquisadores, e para quem está tendo essas informações talvez pela primeira vez. É muito interessante ter algum tipo de conhecimento sobre o percurso, né, de um bailarino que dançou até depois de 100 anos, que teve diversas experiências nefastas, encontro muito paradoxal com a própria figura do Hijikata. É muito bacana ver como que esse trajeto da dança, ao mesmo tempo que pode ser libertador, é altamente cruel, né? Eu acho que o que fica muito mais marcado para mim nesse texto em específico não é apenas conhecer um pouco o Kazuo pré-Butô, nesse caso, né? Mas sim como bailarino moderno, é que a gente, enquanto profissionais da arte, acaba precisando, e eu me coloco falando um pouco de mim mesmo, enquanto profissional da dança,
como é perigoso, né, você pensar em novas proposições, usar o corpo e a dança como maneira de se libertar, e quando você vê, você está preso novamente em uma gaiola, e como, de uma certa forma, há essa constante luta, né, de se firmar, de se reafirmar constantemente, e de como isso é um processo muito violento em diversos sentidos, e é muito bacana ver todos esses trajetos do Kazuo. Por fim, eu fico contente de ver que isso aproxima o Kazuo, né, de todos nós artistas, de ver como são essa gênese de um trajeto artístico que nem sempre se dá em flores, a maioria das vezes não se dá em flores no início, porque se Kazuo recebeu esse tipo de crítica ferrenha, quem dirá nós. Então, isso me aproximou muito, ainda mais que um dos poucos pontos que eu tenho de elogio a esse texto é o quanto a autora não deixa de comentar das crises do cotidiano do Kazuo. Dele precisar ser professor de educação física, ao mesmo tempo que ele está fazendo tudo isso, ele tem um emprego fixo, ele tem que administrar muitas questões da vida cotidiana dele que os professores dele não precisavam. Se a gente pensar todas essas viagens que Bakuishi fez, que Takai Eguchi, a gente consegue ter uma noção da classe social onde esses professores de dança se enquadravam, muito diferente das condições de vida de um professor de educação física e do que ele tinha que encarar nessa vida dupla entre a arte e o professorado. Inclusive, uma das elogios que a gente tem que fazer para o Kazuo é de como ele sempre esteve professorando, de quanto ele sempre esteve educando, de como ele sempre foi professor, de como ele... É que mestre é uma palavra que hierarquiza de uma maneira muito chata, pensando o Butô, mas como ele sempre esteve instigado e interessado em transformar os outros, a todos que o procuraram uma vida inteira. Então, como a gente pode considerar que a vida artística de Kazuo não se faz única e exclusivamente em palco, talvez, pensando numa vida macroscópica, não seja o ponto primordial, mas como a gente tem que considerar a sala de aula na vida do Kazuo um lugar de potência artística e criativa belíssima, como ele traz isso na vida dele. Para mim ficou claro no texto como se deu a passagem de Kazuo da dança moderna para Butô, e de certa forma com essa mesa também ficou claro quais as razões disso acontecer. Eu tenho elogios também, eu tenho elogio para fazer para falar sobre esse texto, tem muita coisa aqui, muitas informações aqui que para mim foram novas, sabe? O jeito em que elas foram formuladas, alguns aspectos biográficos do Kazuo. Então, eu diria que até esse Routledge Dictionary, ele é um livro que, a cada artigo que eu leio, eu degusto ele. Eu tenho poucas opiniões prontas, eu tenho poucas formulações prontas sobre tudo que eu estou lendo a cada mesa. Agradeço muito a vocês, ao Núcleo Experimental de Butô, e bora aí, galera.